Efésios capítulo 6. Vamos terminar Efésios hoje. Apenas o 21 até o 24 hoje. Efésios 6, 21 a 24. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hudson Taylor, missionário do século XIX, um homem de muita oração, fundador da Sociedade Missionária no interior da China, passava longos períodos em afastamento, em lugares inacessíveis. E nesse período ele escrevia suas cartas, sem ver a família, sem ver a igreja, outros missionários, sem ver a igreja, por meses. E naquela época, escrevia uma carta, mas demorava 6 meses para a carta ir e voltar. Mesmo assim, o nosso irmão Hudson Taylor escreveu o seguinte para a sua igreja na Europa: ainda que separados por oceanos, somos um em Cristo, e o mesmo Espírito que me sustenta aqui, consola vocês aí. Hudson Taylor. É mais ou menos essa ênfase que Paulo está dando aqui. Ele está preso, e nesse ponto aqui final, nessa palavra final, ele escreve para a igreja o seguinte: Tíquico vai chegar para os irmãos e vai contar o que está acontecendo comigo. Há uma relação aqui entre a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo e o companheiro Tíquico. Nesse final aqui da carta, versículo 21 a 24, nós temos palavras finais abençoadoras. Esse é o tema do sermão desta noite. Palavras finais abençoadoras. Aqui no final, Paulo está dizendo para os irmãos: olha, vocês vão receber notícias a meu respeito, que Tíquico console o coração de vocês, que vocês tenham paz, amor com fé, graça abundante sobre a vida. Primeiro, a bênção do serviço, então. Observe no versículo 21, para que saibais também a meu respeito e o que faço. O que é isso, senão um relatório, por assim dizer, missionário? Meus irmãos, nós temos aqui na igreja de Vila Nilo, graças a Deus, momentos missionários. Ou seja, aquele momento em que nós ouvimos as notícias dos missionários, dos campos missionários. E é muito bom ouvir missionários.
quem está nessa região? Quem está nessa região? O que está acontecendo naquela outra? E os missionários que já são mais conhecidos pela igreja e adotados pela igreja, o que está acontecendo? A missão é uma só. É a missão de Deus, é a missão do reino de Jesus Cristo, é a missão da expansão do Evangelho, e nós participamos com esses irmãos. Então Paulo, olha só, para que saibais também a meu respeito e o que faço. Nós temos nesse final da carta algo mais pessoal. Como Romanos, Paulo fala muito sobre doutrina, depois aplica, e aí ele faz diversas saudações. Mas observe o seguinte: para que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico. Alguns supõem, e é só suposição, que o tamanho do pergaminho fez com que Paulo encerrasse aqui a sua epístola e não desse ali uma palavra final sobre a situação dele. Isso pode ser as cartas de João, que eram muito pequenas, porque também o pergaminho, o rolo, qualquer material era muito caro. Pode ser, mas é só suposição isso. Mas ele poderia, por exemplo, arranjar a carta de tal forma que coubesse ali no final alguma coisa sobre a situação dele. Por outro lado, o apóstolo Paulo quis priorizar a pregação do Evangelho de Cristo. E isso nós temos certeza que ele fez. Ao invés dele falar dele mesmo, em algum ponto ele até poderia fazer isso para pedir oração, ele inclusive pediu oração aí nos versos anteriores, mas ele não quis falar de uma forma demasiada sobre a sua própria pessoa. E isso é interessante, irmãos, porque às vezes, o que nós fazemos? Falamos demais de nós mesmos. A meu respeito, o que faço? Tíquico vos informará. O que eu queria, irmãos de Éfeso, era que vocês ouvissem sobre a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o tempo na escola dominical precisa ser bem aproveitado, o sermão precisa ser bem aproveitado, para não acontecer o seguinte: vamos contar histórias da nossa vida. O que aconteceu essa semana? O que eu fiz? O que eu não fiz? O que eu liguei? Para quem eu liguei? Eu não liguei? Isso pode ser, meus irmãos, uma ilustração, pode ser uma questão que ilustra o que o texto está dizendo. Podemos falar sobre alguma coisa até para pedir oração, mas não pode ser algo assim pessoal em relevância. Por isso que no culto nós não temos testemunho. Por mais que possa ser um testemunho do que Deus fez, a pessoa está falando algo que aconteceu na vida dela, uma experiência dela, uma questão dela, pode ser até edificante o testemunho, mas não neste momento do culto, em que nós devemos olhar para Cristo, pregar Cristo, adorar Cristo, orar para Cristo e colocar o coração diante de Jesus Cristo. Dito isso, meus irmãos, qual que é a ordem aí? Para que saibais também a meu respeito e o que faço. É interessante que há ao lado da pessoa de Paulo e da obra de Paulo. Portanto, irmãos, quando nós ouvimos sobre uma obra missionária, nós devemos amar o que o missionário está fazendo, a obra que ele está realizando, mas nós temos que amar também o próprio missionário. E não pensar assim, que bom, olha, está acontecendo aquele... Não, mas o próprio missionário precisa ser amado por nós.
estimado, honrado, abraçado, servido. A meu respeito e o que faço, as duas coisas, e não somente uma. No nosso amor cristão, o amor da comunidade cristã, nós temos que fazer exatamente isso, amar o que as pessoas fazem e amar as próprias pessoas. De todo vos informará Tíquico. E aqui uma pergunta para nós. Meus irmãos, quando tem um relatório missionário, quando tem uma visita missionária, nós temos valorizado isso? Nós tiramos tempo para orar pelos nossos missionários? O último que veio, Arquimedes, creio que foi o último, do Paquistão. Que testemunho tremendo, que palavra impactante, esclarecedora, importante. E nós temos que cooperar com esta obra. Temos que ter interesse, meus irmãos, em ler os informativos e ter essas informações para orarmos por estes irmãos. De tudo, olha só, uma informação completa. O que está acontecendo com Paulo? Ele está preso, ele está bem? O que ele está fazendo? O que ele está dizendo? Qual é a perspectiva? Como está a obra? Não é para pensar apenas Éfeso, a cidade de Éfeso. Já temos muita coisa aqui para fazer, uma cidade tão central como essa. Vamos pensar aqui em Éfeso. Não. Vamos abrir, meus irmãos, levantar a nossa cabeça, expandir o nosso horizonte. Não é a igreja de Vila Nilo, um reinozinho, uma coisa assim fechada, eu quero cuidar da minha igreja. Não, nós temos um presbitério, nós temos um sínodo, nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós temos outros irmãos também de outras denominações que são fiéis. E nós temos missionários espalhados pelo mundo todo. E eu não sou mais irmão de vocês aqui na Vila Nilo do que destes outros irmãos. Hoje eu estava na casa da minha irmã, Thalita, e tinha lá um irmão africano, o nome dele é Jesus. Ele nasceu dia 25 de dezembro, acho que faltou criatividade para a mãe, né? O nome de Jesus. Mas ele é uma pessoa maravilhosa, o Jesus, lá da igreja do Tucuruvi. E como é bom encontrar aquele irmão, a gente gosta muito dele, a gente afina com ele, e parece que a gente está sempre junto, é uma amizade gostosa, proveitosa e abençoadora. Tinha um seminarista lá também, na casa da minha irmã, hoje, do primeiro ano, acho que é Henrique o nome dele, contando as lutas do seminário e etc. E como é bom encontrar os irmãos. Ah, mas é do Tucuruvi, é a igreja do meu coração também, aqui é, Tucuruvi é, Fontales é. Nós precisamos ter, meus irmãos, essa visão maior do reino de Deus. Nós amamos os irmãos da Peniel, nós amamos os irmãos da África, da China, da Ásia, dos Estados Unidos. Nós precisamos amar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tíquico, irmão amado. Esse aqui foi companheiro de Paulo. Em Atos 20, ele acompanha Paulo na sua jornada para Jerusalém. Na epístola irmã de Efésios, como é conhecida, ele aparece também no final. Veja um pouquinho para frente, aí, algumas páginas, Colossenses capítulo 4. Versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração.
Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Muito parecido com Efésios, por isso que é chamada carta irmã. Mas veja, então Paulo está preso e Tíquico tem a carta em mão, aqui, essa carta de Éfeso aos Efésios, e ele vai entregar e ler essa carta para a igreja. Ele vai entregar a carta de Colossenses para a igreja de Colossos. E Paulo diz que ele é um irmão amado. A bênção, então, do serviço. A bênção de dizer para um cooperador: você é amado por Deus, você é amado pela igreja, você é amado do meu coração. Irmão amado. Quem não ama a igreja não ama o Senhor Jesus Cristo. Quem ama o Senhor Jesus Cristo ama a igreja dele. Veja como Paulo, ele tem um coração muito caloroso, fervoroso, aquecido. O meu irmão amado, Tíquico. E ele diz mais, ele elogia aqui, fiel ministro do Senhor. A palavra ministro aqui no grego é diáconos. Não quer dizer que ele era diácono. Por isso que às vezes as pessoas fazem confusão com Febe, que fala lá o texto de Romanos 6, diaconando. Mas é servindo. Não está falando do ofício diaconal. Jesus é um diácono. O presbítero é um diácono. Agora tem o ofício do diácono. Aí já é outra coisa. Ele é chamado então de fiel ministro do Senhor. Aquele irmão amado, Tíquico, valoroso, companheiro, servo, fiel, diácono, disposto a servir a Cristo, disposto a visitar Paulo, acompanhar Paulo, e em Éfeso, e em Colossos. Falta isso na igreja. Gente disposta a trabalhar, se esforçar, se colocar à disposição. Tíquico era um desses aí, que ajudava Paulo, que cooperava Paulo, que estava com ele. Dava para contar com esse homem. Ele não estava atrapalhando Paulo como Demas, que amou o presente século e abandonou Paulo. Ele estava junto, era companheiro, era servo, era um homem fiel a Deus. Seja um homem fiel a Deus, disposto a servir, disposto a morrer pela igreja do Senhor Jesus. E olha só, que Ele console o coração de vocês, irmãos. Ele console o vosso coração. Como que a igreja seria consolada? Primeiro recebendo as boas notícias de Paulo, sabendo que Paulo estava bem, que Paulo estava tranquilo, esperançoso, e a igreja ia ficar mais tranquila. Por outro lado, através do ministério dele, da palavra dele, do encorajamento dele, da força deste homem. Não seja então um peso na vida das pessoas, mas uma fonte de consolo, de alegria, de serviço. As pessoas podem contar com você? Você é útil no reino de Deus? Tíquico aparece aqui e ali, mas nós não temos tantas informações assim. Mas o que está aqui é suficiente. Ele era um fiel ministro do Senhor. Esteve com Paulo. A bênção do serviço. Segundo, a bênção do alto. Paz. Amor com fé. São duas palavras que aparecem várias vezes nesta carta. Paz, por exemplo, que Jesus derrubou a inimizade, aquele muro que eu expliquei para os irmãos tempos atrás, e ele evangelizou paz. Vivam na unidade do Espírito
no vínculo da paz. Ele fala muitas vezes sobre paz. Paz seja com os irmãos. Paulo está dizendo, meus irmãos, que vocês tenham paz. Paz com Deus. Paz em Deus. Paz uns com os outros. O mundo nos odeia, mas da nossa parte nós temos que ter uma mensagem de paz, não de ataque, de violência, de grosseria. O cristão é um pacificador. Não diz o hino do coral, a paz de Jesus do céu encheu meu coração. Paz seja com os irmãos. Paulo era judeu, então ele tinha uma palavra sempre presente na cabeça dele: Shalom. Paz. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Os judeus lá em Israel até hoje se cumprimentam assim, Shalom. Mas não é a paz do Senhor que nem fala hoje de uma forma, às vezes, para qualquer um na rua, como se fosse uma coisa assim. Não, Shalom, a paz, a harmonia, a presença de Deus no coração. Paz seja com os irmãos. Você tem paz na sua vida, no seu coração, na sua cabeça? Ou há uma confusão? Você não tem certeza se você tem paz? Não é o mundo que vai mudar para você ter paz, o seu marido vai mudar. Quando o meu marido mudar, eu vou ter paz. Minha esposa mudar, eu tenho paz. Não. Nós estamos falando daquela paz que Deus opera no nosso coração. Um dos cânticos que os presos lá de Patrocínio mais gostavam, quando eu fazia a capelania lá no presídio, era o seguinte: esta paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Toda segunda, acho que era segunda, a gente tinha que cantar esse cântico. O sujeito estava preso lá, mas conheceu Jesus, e o interessante é que pelo menos um eu vi depois da cadeia, estava lá com a família, arrumado, e ele falou assim para mim: eu estou trabalhando, quer dizer, minha vida mudou. Era uma pessoa diferente, calma, agora tranquila, segura, pacificada. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, ele estava preso lá naquele lugar terrível. Mas em Cristo ele poderia ter paz. Paz seja com os irmãos. Porque Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Paz, Jesus evangelizou paz. E amor com fé. Não é um amor desligado de Deus, porque Deus é amor. É um amor que ao mesmo tempo opera a fé. Amor com fé. Fé é crer em Deus. Amor é a entrega em favor do outro. Tanto que a Bíblia diz: Deus amou o mundo, então Ele deu o seu próprio Filho. Se nós amamos a Deus, nós entregamos o nosso coração para Ele, a nossa vida para Ele. E é a fé que traz essa confiança da entrega. Tudo entregarei, diz o hino. Amor com fé. Da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Quando a pessoa diz assim: eu não tenho amor, então está faltando Deus na vida. Eu não tenho paz, está faltando um relacionamento mais próximo, íntimo, a operação da graça de Jesus Cristo no coração. Porque a paz, o amor com fé, diz o texto, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele é o teu Pai? Você foi adotado, acolhido por Deus? Você tem a certeza da sua salvação? Você já pediu perdão pelos seus pecados? Você é um filho de Deus? Se você está respondendo aí na sua cabeça: sim, eu faço coisas boas, então você ainda não é, porque não faz coisas boas, nem eu nem você. Somente se confiarmos em Jesus Cristo, colocando a fé nele, no sacrifício dele,
quebrado, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, aí sim o Pai te recebe, agora você é meu filho para sempre. E aí você pode orar dizendo: Abba, Pai. E Jesus Cristo é o teu Senhor, porque falei Deus Pai e Senhor Jesus Cristo. Quando Ele dominar a nossa vida, quando Ele tiver cada pedaço do nosso tempo, quando a nossa vida já não for mais a nossa vida, e sim Cristo, eu falava para os jovens isso hoje, Paulo chegou a ponto de dizer: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Jesus Cristo, o Senhor. Acorda amanhã, de manhã, 4 horas da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, seja lá o que for, pensando: Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, esse dia é para Ele. Eu não vou reclamar, eu não vou ficar com vergonha de testemunhar, eu não vou deixar para lá o tempo com a palavra, eu não vou orar, não, eu quero viver com Jesus. Ele é o meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é o meu amigo, Ele é o meu rei, Ele é o meu mestre, Ele é manso e humilde de coração, então Ele diz: aprendei de mim. Ele é o descanso para a minha alma, Ele é o meu sabate. Paz, amor com fé e graça, a bênção da graça com todos, sem distinção, se é judeu, se é gentil, se é de Éfeso, se é de Filipos, qualquer lugar, sobre todos, desde que ame sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus quer um amor sincero. Nós vimos a bênção do serviço, a bênção do alto, e aqui nesse finalzinho a bênção da graça, sobre todos, mas nesse todos, especificamente, sinceros. Meus irmãos, Deus não se deixa enganar. Se nós somos falsos nas nossas orações, Deus vê. Senhor, eu sou teu, é mesmo. Senhor, eu quero te servir, que é mesmo. Senhor, eu quero colocar a minha vida, eu quero colocar a minha família diante do Senhor, eu quero mesmo. Eu acho interessante que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro. Hoje, se você perguntar 3 vezes algo para uma pessoa, ela vai falar assim: você é surdo, você não entende direito, a pessoa vai ficar na ignorância, né? Mas olha só, por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro? Ele ouviu, ele entendeu, mas ele não queria uma resposta rápida. Na nossa vida acelerada, agitada, tumultuada, às vezes nós pensamos em resposta rápida. Você ama Jesus? A pessoa diz: sim, eu amo. Eu amo. Eu realmente tenho aquele afeto interno, íntimo, pelo Senhor Jesus. Os puritanos usavam muito esses termos, e eu gosto muito. Os afetos da religião. Quando você realmente está tomado por Cristo e ama Cristo e conhece Cristo, ama sinceramente. Deus pode entrar lá no coração, lá no íntimo, e encontrar amor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro, porque Pedro era meio agitado, né, meio acelerado, meio impulsivo, quero andar também, essas coisas assim. Não, calma, Pedro, tu me amas? Meus irmãos, a gente precisa ler a Bíblia com calma. A gente precisa ter uma reflexão. Não basta ler a Bíblia, é preciso meditar e orar. As 2 coisas estão interligadas. Esses puritanos falavam o seguinte: meditação é algo que está
ligado à oração e leitura. Não é exatamente uma oração, mas inclui oração. Não é somente leitura, porque inclui a interiorização. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que parar e pensar, Senhor, eu te amo mesmo. O salmista no Salmo 18 já abre aquele salmo, rasgando, por assim dizer, uma declaração para Deus: eu te amo, ó Senhor, força minha. A vida cristã é sobre amor. Amar Deus, ser amado por Deus em primeiro lugar, amar Deus, amar os irmãos, amar os obreiros da igreja, amor, 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 amor e amor. Por isso que a Bíblia diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Concluindo, o amor dos obreiros pela igreja. Paulo ama a igreja. Tíquico ama a igreja. São servos da igreja. São homens ministros da igreja. Eles são líderes da igreja? Sim, eles são os líderes. Mas sabe o que isso significa? Não é uma pessoa que está lá em cima dos outros. Pelo contrário, está lá embaixo, servindo, apanhando, suportando muito problema. É isso que é ser um servo, mas amando a igreja, não importa o que a igreja faça. O próprio reformador João Calvino passou tanta coisa, apedrejar o telhado dele, chutava cachorro em cima dele, um homem com uma lista enorme de doença, sofrendo lá, mas fazendo a reforma em Genebra, um homem de Deus. E ele falava o seguinte: muitas vezes eu segurava a ovelha, para cuidar da ovelha, a ovelha me mordia. Está lá no comentário das pastorais. Mas mesmo assim ele continuava amando e cuidando da ovelha. Pastor, presbítero, diácono, líder da igreja precisa amar a igreja. A igreja não precisa ser alguma coisa, fazer alguma coisa, a igreja precisa ser amada e servida. O amor da igreja pelos obreiros. Veja, os irmãos efésios amavam Paulo, se preocupavam com Paulo, o nosso missionário, o nosso irmão. Isso é um acolhimento. Paulo amava a igreja amava Paulo, Paulo amava Tíquico, Tíquico amava Paulo. Um amor interno profundo entre os irmãos. O amor da igreja pelos obreiros, o amor de Deus por nós, olha só, da parte de Deus Pai, o quê? Do Senhor Jesus Cristo, paz. Deus derrama paz na nossa vida. Paz, paz, paz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E por último, o amor da igreja por Cristo. Está tudo aí nesses versículos. Os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu quero amar os obreiros da igreja. Isso inclui respeitar, diz Hebreus. Senhor, eu quero amar a igreja. Eu quero amar os irmãos fracos, eu quero amar os irmãos fortes, daqui, dali, tanto faz. Eu quero amar, Senhor, a tua igreja. Presbiteriano, batista, metodista, seja lá o que for, Senhor, eu quero amar os irmãos. O amor de Deus por nós, Senhor, eu quero ter essa experiência do teu amor, eu quero o teu amor inundando, dominando, preenchendo cada pedaço, cada área da minha vida. Senhor, sobre todas as coisas eu quero o teu amor. E por último, o amor da igreja por Cristo. Eu tenho amado o Senhor Jesus sinceramente. Que Ele nos ajude, que possamos agradecer a Deus o seu amor tão imenso. Amém. Feche seus olhos.